Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18 e 19. Por gentileza, abra sua Bíblia se você tiver, acompanhe a leitura dessa palavra e guarde ela no seu coração. Diz o texto da palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 4, 18 e 19, eu vou ler na tradução da Bíblia Viva. Diz assim as palavras de Jesus Cristo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me nomeou para pregar boa nova aos pobres. Mandou-me anunciar que os presos serão libertados e os cegos verão, que os oprimidos serão libertados de seus opressores e que Deus está pronto a abençoar todos aqueles que vêm a Ele. Que Deus possa nos abençoar com esta palavra. Queridos, liberdade, libertação, essas coisas nós não conquistamos pela força ou pelo braço do homem. Jesus, ele cita aqui uma profecia de Isaías capítulo 66. E essas palavras que Jesus lê aqui lá na sinagoga são as palavras que o profeta Isaías já escreveu há muitos anos atrás, que viria o Messias, viria o libertador da nação de Israel, aquele que traria a paz de Deus para o seu povo. E Jesus então, quando abre o rolo da lei e lê essa passagem, e diz, olha, lá no verso 20, Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, enquanto todo mundo na sinagoga olhava atentamente. Então ele acrescentou, essas escrituras se cumpriram hoje, porque ele era aquele que estava vindo. Ele foi o Messias prometido por Isaías, e ele estaria então cumprindo essa promessa de Deus. E o que ele veio fazer? Ele diz que veio pregar a boa nova aos pobres. E o que é boa nova? O que é evangelho? Você que veio na BD de manhã, você vai poder dar essa resposta. O que é o evangelho? O evangelho é a libertação. Evangelho é liberdade. Evangelho é sair da escravidão. Evangelho é deixar o jugo. As boas novas, o evangelho é aquilo que vai promover a nossa liberdade, aquilo que vai trazer a nossa libertação. E Jesus diz que veio para trazer a libertação através do evangelho às pessoas que estão pobres. Pastor, mas então é só o pobre que precisa de ouvir o evangelho? Não. Pobre não é necessariamente a pessoa que não tem condição social ou financeira. Jesus disse, bem-aventurado os pobres de espírito. Pobre é aquele que entende o projeto e a proposta de Deus. Aquela pessoa humilde, aquela pessoa simples. É aquela pessoa que entende o plano de Deus para ela. Na verdade, todos nós devemos ser pobres de espírito. Então o evangelho, a boa nova, é para todos nós. Ela é para mim e é para você também. Jesus disse que veio, além de trazer boas novas ao pobre, ele veio anunciar os presos que serão libertos. Pastor, mas eu não estou preso, eu estou livre. Eu posso ir e vir, eu vou onde eu quiser. Talvez você não esteja preso fisicamente, mas talvez estejamos presos espiritualmente. Estejamos presos em alguma outra situação, em alguma outra realidade que também nos aprisiona. Jesus diz que ele veio fazer com que os cegos voltassem a ver. Pastor, mas eu não enxergo muito bem, nem preciso de óculos. Eu não sou cego. Mas cego não é no sentido físico, pode ser cego no sentido espiritual. A palavra de Deus diz que o diabo cega o entendimento das pessoas para que elas não vejam o evangelho e possam converter-se a Deus e serem salvos. Então, por mais que talvez as pessoas tenham bons olhos, mas espiritualmente elas estão cegas, estão longe do plano de Deus. Jesus diz que veio para que os oprimidos fossem libertados dos seus opressores. E você pode dizer, pastor, mas ninguém está me oprimindo. Eu tenho liberdade. A lei áurea já foi assinada. Eu já estou livre, nada mais me prende. Eu já saí da casa do meu pai, já saí da casa da minha mãe. Eu agora sou dono do meu nariz, nada mais me prende, ninguém mais me oprime. Mas talvez fisicamente você esteja livre, mas pode ser que você esteja oprimido por alguma outra realidade espiritual, alguma outra forma de opressão sobre a sua vida, não necessariamente uma opressão humana. E Jesus diz que Deus está pronto para abençoar todos aqueles que vêm a Ele. Essa é a coroação da liberdade. Se eu vou a Ele, a Bíblia diz que Ele está
disposto, Ele está de braços abertos para me abençoar. E aí, irmãos, nós temos que nos perguntar como foi que Jesus conseguiu todas essas coisas? Como que Ele faria todo esse processo de libertação? Não foi através de uma revolta política. Jesus não destronou Pôncio Pilatos. Jesus não deu o golpe em Roma. Jesus não foi um motinador ou criador de motim para trazer a libertação física para o povo de Israel. Jesus não tirou os pobres da escravidão dando dinheiro para eles. Jesus trouxe a libertação justamente por aquilo que colocava todo mundo igual, debaixo da mesma condição. Ele trouxe a libertação através da cruz, porque ao morrer na cruz do Calvário, Ele libertou o pobre, Ele libertou o oprimido, Ele libertou o cego. Através da cruz, Ele traz a libertação para todos, na sua área específica, na sua necessidade específica. Se Jesus tivesse se revoltado politicamente, pode ser que Ele teria liberto os oprimidos pelo Império Romano, mas os pobres continuariam pobres, os cegos continuariam cegos, os presos continuariam presos. Ao morrer na cruz do Calvário, Jesus oferece a liberdade para todas as pessoas. E talvez não havia um dia mais propício do que hoje para falarmos de liberdade. Afinal, queridos, a liberdade é algo que está na mídia. A liberdade é algo atraente para as pessoas. Discursos inflamados conclamam as pessoas para uma liberdade. Discursos inflamados chamam a atenção das pessoas para uma liberdade nacional, para uma liberdade econômica, para uma liberdade dos direitos civis, dos direitos religiosos. Todo mundo clama por liberdade. Eu quero a minha liberdade. Você quer a sua liberdade. O fulano quer a liberdade dele. Então todo mundo está em busca da sua liberdade. E em busca da minha liberdade eu entro em conflito com você, porque você quer a sua. E aí nós passamos a promover guerra em busca da nossa própria liberdade. As pessoas querem a sua liberdade. E aí há uma estrofe de um grupo musical que diz: mas afinal de contas, aonde está essa tal liberdade? O que é liberdade para você? Talvez a sua liberdade não seja a mesma liberdade minha. O que você quer estar livre talvez não é a mesma que eu queira. E aí nós entramos em conflito. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós podemos todos nós sermos livres da mesma forma. A liberdade foi prometida por Cristo na execução do seu ministério. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me nomeou para pregar a boa nova, para libertar, para trazer a salvação para as pessoas. Se nós queremos liberdade, se você, querido, quer liberdade, se você busca liberdade, se você está preso a alguma coisa, a liberdade está em Jesus Cristo. Em João 8 ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós podemos muitas vezes estar livres de uma questão econômica, civil, religiosa, política, mas escravos espiritualmente, escravos de alguma outra realidade. Se nós queremos liberdade, essa liberdade se encontra e está na pessoa de Jesus Cristo, cumprindo Gálatas 5:1. A liberdade que nos une em torno da cruz, ela é sinônimo de salvação, de transformação, de uma busca a Deus. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando eu confesso os meus pecados, quando eu me derramo diante do Senhor, aceito o seu plano salvador, eu sou salvo, mas eu sou liberto de tudo aquilo que antes me oprimia. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas que a liberdade que Jesus oferece, ela pode ser traduzida na palavra de salvação. Liberdade não é mal, liberdade não é ruim, quando as pessoas não confundem liberdade com libertinagem. E hoje o problema que nós vivemos na nossa sociedade é justamente essa, meus irmãos. As pessoas estão confundindo liberdade com libertinagem. E o que é a libertinagem? É o direito de fazer o que eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser, e não importa o resultado disso. A libertinagem, ela se confunde com liberdade quando eu quero fazer aquilo que é o meu desejo, sem importar o que vai acontecer com isso. E aí cada pessoa vai buscar a sua liberdade.
Cada grupo vai querer o seu grito de liberdade, porque ela quer fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, da forma que ela quer, quando ela quiser, e se exploda o resto. Não estou nem aí para os outros, o que importa é a minha liberdade. E muitas vezes a minha liberdade, ela para justamente aqui, no plano de Deus para as nossas vidas. Ainda hoje nós estamos vivendo as consequências de um grito de liberdade dos anos 60. 60 para 2000 dá 40, 2016, 56 anos. Quem lembra daquele grito de liberdade? Sexo, drogas e rock and roll. Uau! As pessoas queriam liberdade. E a liberdade para as pessoas naquele tempo era sexo. Livre à vontade, com quem quiser, do jeito que quiser, da forma que quiser. Drogas, para ficar meio avoado, para poder ter viagem, para poder ir para outros planos. E o rock and roll, a música, a liberdade. Hoje nós colhemos consequências daquele grito de liberdade, porque aquelas pessoas estavam se sentindo oprimidas de alguma forma. E esta mesma liberdade hoje, as pessoas estão buscando, querendo liberdade para si. Mas o que é a liberdade que eu quero? A liberdade que eu quero, ela vai até onde? Ela tem algum limite? Ela tem alguma barreira? Ela tem algum limitador? A minha liberdade pessoal, ela não pode estar além ou passar por cima da liberdade que Deus tem para as nossas vidas. E nesse contexto, meus irmãos, tem duas ideias para a gente pensar juntos hoje à noite. A primeira delas, do que é que nós temos que ser livres? Pastor, você está falando de liberdade, está expressando essa situação sobre liberdade, libertação, mas aí vem uma pergunta: livre de quê? Do que é que nós, seres humanos, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, do que é que todos nós, queridos, precisamos ser livres? E a primeira coisa, da primeira necessidade de liberdade, é a liberdade de culpa. Pastor, o que é culpa? Culpa é aquele sentimento, é aquela consciência, é aquela ideia de que eu fiz alguma coisa errada. E todos nós temos o senso de culpa, todos nós temos o senso de erro, ou todos nós temos o senso de pecado. Por mais que talvez eu não concorde muito, ou não me arrependa, ou não faça nada para mudar a minha vida, mas eu e você sabemos quando é que nós erramos. Nós sabemos quando é que nós estamos falhos. Nós sabemos quando nós infringimos os padrões morais e éticos da palavra de Deus. E essa culpa, muitas vezes, ela sobrecarrega as pessoas. Esse sentimento de culpa, ele traz pesar para as pessoas. Esse sentimento de culpa acaba inimindo as pessoas de poder estar chegando diante de Deus. Mas Deus não vai me aceitar. Eu sou tão pecador, eu sou tão falho, eu tenho tantos defeitos, eu já fiz tanta coisa errada, que Deus não vai me aceitar do jeito que eu estou. Jesus, ele vem e diz para nós: olha, você pode vir do jeito que você está. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós já bonzinhos, já santinhos, já perfeitos, já brancos, alvos, puros como a neve? Não. Paulo diz que Jesus veio, morreu por nós na cruz, enquanto nós ainda éramos pecadores. E se Ele morreu por nós, sendo ainda nós pecadores, se nós podemos então receber o perdão dos nossos pecados, porque Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom é a vida eterna. Então, irmãos, não importa os erros que nós cometemos, não importa tudo que nós fizemos, o perdão vem em parte de Deus, segundo o Salmo 130, versículo 4. E quando Jesus ele veio, ele morreu na cruz, ele não fez um ato humano, mas sim um ato divino, entregar a vida dele na cruz para nos dar liberdade. O primeiro aspecto é a liberdade da culpa. É trazer a libertação desse sentimento de peso, de pecado, de sobrecarga. Como a Anne disse no começo do culto, aquela ideia de que Deus é um velhinho mal-humorado que está olhando os meus erros para me castigar. Se a gente pensa assim, é porque há um peso, um sentimento de culpa muito grande ainda sobre os nossos ombros. E Jesus, ele veio não para trazer mais peso para nós. Irmão, Jesus veio para livrar-nos do peso.
Ele veio para tirar esse peso, esse sentimento de culpa, essa ideia que muitas vezes nós trazemos, que nós somos imerecedores, que nós não somos dignos. Jesus quer libertar eu e você desse sentimento de culpa que impede de me aproximar de Deus, que me impede de orar a Deus, que me impede de ler a Bíblia, que às vezes me impede de estar fazendo alguma coisa para Deus, porque eu olho para a minha vida, eu olho para as minhas atitudes e eu me sinto o pior dos homens. Jesus quer me livrar desse sentimento de culpa através do seu perdão, da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Quando nós recebemos Cristo na nossa vida, quando nós entendemos o plano de Deus de salvação, eu vou ser então perdoado, eu vou ser purificado, eu vou estar branco, puro, alvo como a neve. E aí eu vou poder me achegar diante de Deus com liberdade, com alegria. Não vou ficar fugindo de Deus, que nem Adão fez lá no Jardim do Éden. Quando Adão pecou, a primeira atitude dele foi o quê? Se esconder de Deus atrás de uma árvore. E aí Deus pergunta: Adão, onde é que você está? Deus sabia que ele estava atrás da árvore. Adão, o que está fazendo escondido? Aí ele teve que confessar que pecou. Mas Deus veio ao encontro dele para resgatá-lo, para salvá-lo e para livrá-lo daquele sentimento de vergonha, de se esconder de Deus. Meus irmãos, ninguém de nós é tão ruim assim que Deus vai virar o rosto dele para as nossas vidas. Amém? Deus é gracioso, Deus é bondoso, Ele quer libertar eu e você da culpa. Segunda coisa, do ego. O que é ego? Ego é quando eu coloco o eu no trono, quando eu me entronizo. Lá em João 8:31 e 34, Jesus está conversando com os judeus. E nessa conversa com os judeus, Jesus fala assim para eles. Jesus falou a estes que creram: vocês são verdadeiramente os meus seguidores, se viverem como eu digo, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E aí os judeus falaram assim: mas nós, olha o egoísmo dos judeus, nós, descendentes de Abraão, nunca nós fomos escravos de ninguém aqui nessa terra. Eles estavam sendo muito egoístas. O que você quer dizer com isso de liberdade, de libertará? Nós, judeus, descendentes de Abraão, povo escolhido, nós não precisamos de libertação. Nós somos a melhor nação, nós somos o melhor povo. Deus nos escolheu, nós somos a menina dos olhos de Deus. Quem? Nós, precisando de libertação? A gente não precisa disso. O ego dos judeus inflamou-se de tão grande maneira que eles não reconheceram que eles eram escravos e precisavam de liberdade. E no verso seguinte, 34, Jesus fala: vocês são escravos do pecado, todos vocês. Então, queridos, o que é o ego? O ego é quando eu me entronizo, é quando eu olho apenas para a minha vida, é como nós aprendemos hoje de manhã: eu sou o centro do universo, eu sou o centro de todas as coisas, eu sou o centro da minha casa, esposa, filhos, cachorro, papagaio, todo mundo gira em torno de mim. Eu sou o cara, eu sou o centro. Na esfera social, todo mundo gira em torno de mim. Então o ego, o egoísmo é quando eu me acho o Todo-Poderoso, quando eu me assento na poltrona e eu passo a querer que todo mundo me sirva, e todo mundo me afague, e todo mundo esteja me fazendo algo em favor. Egoísmo é quando eu me sinto a penúltima bolacha do pacote, porque a última diz que vem trincada, né? Vem quebrada. Então a penúltima está inteira, está boazinha. O egoísmo é quando a gente acha, irmãos, que a gente é suficiente para tudo e para todos, colocar o eu em primeiro lugar. Quando fazemos isso, nós estamos pecando, e Jesus precisa nos libertar, nos transformar. E quando Jesus nos liberta do ego, nós entendemos que agora o eu já não é mais importante. Lá em Filipenses 3:10, a Bíblia diz que Jesus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e inclusive o egoísmo. Quando eu sou liberto do egoísmo, agora não é mais o eu, agora é o nós, agora é o você. Quando eu era egoísta, se tinha só um bife na hora do almoço, eu pegava o bife e comia ele sozinho. Mas depois que eu fui liberto do egoísmo,
Eu pego aquele bife e eu corto em 4 pedaços, se tiver 4 pessoas para comer. Ou talvez eu corto em 3, porque eu fico sem, os outros 3 comem, eu fico por último. O egoísmo é quando nós saímos da evidência, descemos do trono e passamos então a servir as outras pessoas, como Jesus fez. Filipenses fala que Jesus desceu do céu, ele se esvaziou de si mesmo, ele negou, entre aspas, ele se absteve da sua divindade, da sua magnitude, para morrer na cruz em nosso lugar. Ele foi até o fundo, ele se humilhou, ele morreu por nós. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, nós temos que avaliar se nós não estamos sendo egoístas, se o eu não está muito em evidência, e se eu não estou fazendo com que todas as pessoas, elas têm que girar em torno de mim. Eu não sou o centro do universo, eu não sou o centro do mundo, eu não sou a penúltima bolacha do pacote. Nós somos apenas servos, nós somos escravos, nós temos que servir uns aos outros. E Cristo quer nos libertar desse sentimento de egoísmo. Se pudéssemos definir esse dia lá em Brasília, a gente poderia definir esse dia com apenas uma palavra: egoísmo. Talvez muito daquilo que está acontecendo hoje na nossa capital federal é por causa de egoísmos. Todo mundo quer sentar na cadeira de presidente. Todo mundo quer estar lá em evidência. Todo mundo quer ser o centro do universo. Terceira coisa, Jesus quer nos libertar do medo. Medos mais comuns: medo de ficar doente, medo de morrer, medo de ficar velho, medo de coisas desconhecidas, medos de superstições. Tem gente que tem problema com o número 13. Tem países, tem lugares que prédios não tem o 13º andar. Do 12 pula para o 14. Tem pessoas que têm medos de coisas mais simples, medo de gato preto, por exemplo. Se eu tivesse medo de gato preto, eu estava num problema muito sério. Porque lá no presídio do Paraguai, além de ser um presídio, só tem gato preto lá dentro. O Edmar foi lá, ele já viu o lugar. Só tem gato preto lá dentro daquele presídio feminino. Então, se eu fosse supersticioso ou tivesse medo de cruzar com um gato preto, eu não iria mais no presídio. Porque além de ser um lugar de pessoas presas, condenadas porque fizeram alguma coisa errada, está cheio de gato preto. Lá não tem um só, é um monte de gato preto. O medo, com uma certa dose, ele é saudável. Todos nós temos uma pequena dose de medo, e isso é bom, isso é saudável, isso é protetor, isso faz parte da nossa autoproteção. Medo de lugar muito alto faz com que você se afaste da beira do abismo para você não cair. Alguns medos ou uma pequena dose de medo é saudável, mas o medo excessivo, ele oprime. O medo excessivo te bloqueia. O medo excessivo, ele trava você. E tem pessoas que acabam não galgando uma profissão melhor ou tendo uma ascensão no seu trabalho por medo, às vezes, de falar em público, medo de tomar uma decisão, medo de fazer uma escolha. Então, muitas vezes, o medo acaba oprimindo as pessoas. Muitas pessoas têm medo de morrer, e aí por medo de morrer acaba não vivendo. Então Jesus quer nos libertar de todos esses medos. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Todo medo, mas aquele medo tirano, aquele medo que escraviza, aquele medo que me atrapalha, aquele medo que impede com que eu prossiga e faça algo ou cresça em alguma área da minha vida profissional. Jesus quer libertar de todos esses medos. Todos nós precisamos dessa libertação. A morte de Cristo nos liberta da culpa. Por quê? Porque Ele morreu em meu lugar, Ele trouxe perdão para a minha vida, então não preciso mais me sentir culpado, ou tão pecador assim, ou alguém tão infiel, ou tão imerecedor. Jesus já morreu na cruz, Ele já me ofereceu o perdão, agora eu posso sim ser perdoado e me achegar a Deus. A ressurreição liberta do ego, porque Jesus agora nasce, Ele ressuscita em mim, e agora Ele vive em mim. E se Jesus vive em mim, o apóstolo Paulo disse: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então o eu, o Elias, morreu, agora existe o Cristo. Agora não é mais o que eu quero, agora é o que Cristo quer para a minha vida. Então a sua ressurreição, a sua ação na minha vida, tirou o eu da cadeira central e colocou Cristo no centro da minha vida. E a sua exaltação
liberta de todo medo, porque Ele domina agora sobre tudo e sobre todos. Então Jesus quer nos libertar da culpa, do medo e do ego. Para quê? Essa é a segunda questão. Jesus quer me libertar para quê? Duas coisas muito simples. Para nós sermos nós mesmos, ou para nós sermos tudo aquilo que Deus é para nós, ou tudo aquilo que Deus quer para nós. O que diz João 10:10? João 10:10 diz assim: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E tem feito muito bem a sua tarefa de casa. E aí Jesus diz assim: mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, ou uma vida plena, uma vida repleta, uma vida cheia das bênçãos e do cuidado e da provisão de Deus. Então, quando Jesus me liberta do medo, da culpa, do ego, Ele faz isso para que eu possa ser tudo aquilo que Deus quer que eu seja, para que eu possa, de uma certa forma, voltar lá para o Jardim do Éden e poder viver a imagem e a semelhança de Deus em mim. Porque Deus quer que nós sejamos como Deus é. E como que Deus é, meus irmãos? Deus é Deus. Ele não muda. Ele não faz variação de si. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a sua essência de divindade e de Deus. E quando nós somos libertados para sermos nós mesmos, nós somos libertados para viver aquilo que nós perdemos lá no começo, lá no Jardim do Éden. A nossa essência, ou a imagem e a semelhança que foi maculada, que foi de uma certa forma manchada em nós, essa imagem, essa semelhança possa voltar de novo à sua essência. E eu possa então cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida, da maneira com que Deus nos criou e da maneira com que Ele quis que nós fôssemos. É para isso que Jesus nos liberta, para sermos livres, para sermos o que Ele quer que eu seja. E aí eu posso responder uma pergunta muito simples: eu estou sendo aquilo que Deus quer que eu seja? Eu estou vivendo da maneira com que Deus quer que eu viva? Eu estou usufruindo a vida da forma com que Deus planejou para a minha vida? Se eu estou aquém daquilo que Deus planejou, daquilo que eu posso ser, é sinal, queridos, que nós estamos precisando dessa libertação. E a segunda questão, Ele nos liberta para que nós possamos viver relações de amor. No amor nós então nos completamos, no amor nós nos realizamos, no amor então nós chegamos ao ápice daquilo que nós podemos ser. Ao amar nós nos encontramos e nos realizamos, porque viver é amar, viver é demonstrar o amor para com as pessoas, e é justamente nesse sentimento tão sublime, o amor, que nós vamos então nos encontrar e vamos nos realizar. Só que o amor tem um pequeno detalhe. O amor, ele vai impor uma restrição a quem ama. Por quê? Porque o amor, ele é autodoador. O amor exige que eu negue a mim mesmo. E por isso talvez nós tenhamos dificuldades em amar. Porque em não negando a mim mesmo, em não tirando o eu do centro para poder servir as pessoas, eu não vou poder amá-las. Eu não posso amar se eu não estiver disposto a me doar. Eu não posso amar se eu não estiver disposto a me restringir de coisas que talvez eu poderia usufruir e ter o direito. Eu não posso amar se eu estou comendo o único bife que tem na panela e deixando o resto da família sem o pedaço de bife. Quando eu me disponho a amar, eu estou me abrindo a restrições para mim mesmo. Eu vou passar a negar a mim mesmo. Eu vou passar a deixar coisas para mim mesmo de lado em favor da outra pessoa. Nos meus relacionamentos interpessoais e interfamiliares, eu vou abrir mão do eu para poder servir a outra pessoa. O amor exige que nós nos negamos. Então, dar sem amor é a demonstração da verdadeira liberdade. Então, queridos, Jesus, ele nos liberta da culpa, ele nos liberta do ego, do medo, para nós
nós sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. E nós vamos alcançar o que Ele quer para nós através da prática, através do exercício do amor fraternal. E quando Jesus fala com os discípulos, e quando Ele responde uma pergunta de um líder fariseu, quando perguntam para Jesus: Senhor, qual que é o maior mandamento da lei de Deus? Querendo pegar Jesus numa pegadinha. E aí Jesus então diz assim: olha, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus emenda: e o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo. Fazendo isso, você vai cumprir toda a lei e todos os profetas. Então, meus irmãos, Jesus nos fez para amar. Deus nos criou para amar a Ele e amar ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a mim mesmo. Quando nós desenvolvemos relacionamentos de amor, nós estamos cumprindo tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. A verdadeira liberdade combina libertação da culpa, do medo, do ego, com a libertação para sermos nós mesmos e viver em amor. E para isso Jesus faz um convite, Mateus 11, 28 até o verso 30. Jesus diz assim para os discípulos e para as pessoas que estavam ao seu redor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com esse convite, Jesus estava dizendo: olha, você pode ser livre. Cansados, sobrecarregados, eu quero dar liberdade, eu quero libertar vocês. Vocês podem ser livres, vocês podem encontrar descanso, vocês podem encontrar tranquilidade. Então, meus irmãos, quando nós entendemos que Deus tem esse projeto de libertação, e esse projeto de libertação não é através de outras vias, mas é através da cruz. Se não fosse pela cruz, Jesus não teria oferecido a libertação para todos nós. Alguns seriam livres, mas outros continuariam ainda escravos. Você quer essa liberdade para a sua vida? Você quer essa tranquilidade? Você quer essa vida mais leve? Você quer poder deixar os seus fardos, os seus pesos sobre Jesus? Amém? Fique de pé, vamos orar a Deus nesse instante. Queridos, a palavra é muito simples, é muito objetiva, é muito direta. Jesus quer dar a mim e a você libertação e liberdade. Ele quer libertar da culpa, do medo, do ego, para sermos o que Ele quer que nós sejamos. Alcançar o nosso máximo como ser humano. E alcançamos o máximo como ser humano, amando, servindo, ministrando a vida das pessoas. Vá até Jesus. Esse convite que Ele faz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, é para mim, é para você, é para o seu vizinho, é para o seu familiar, é para o seu filho, para a sua mãe, para o seu pai. O convite de Jesus: vinde a mim todos, é todos, sem restrição, sem preferência, sem escolha. Mas é um convite para ir a Ele através da cruz. Porque é pela cruz que Ele nos liberta. É pela sua morte, pela sua salvação, ressurreição, que Ele traz libertação para nós e para você. Queridos, Ele pode, Ele quer nos dar a liberdade plena em todas as áreas. Talvez você possa estar ainda pendente, preso a alguma realidade, alguma situação, alguma coisa. Mas Jesus é aquele que vai dar a você liberdade. E para isso é preciso ir até Ele, se aproximar dEle, se entregar a Ele, depender dEle, para podermos receber essa liberdade. Celebre ao Senhor, cante essa canção como uma oração de liberdade. O teu sangue, a tua cruz, é o que vai poder trazer liberdade para nós. Vamos cantar essa canção. E se tiver algo que você precisa de ser liberto ou de libertação, eu quero que você faça um sinal levantando a sua mão. Eu vou olhar, eu vou identificar a sua vida. A igreja está todo mundo de olho fechado para ninguém ficar observando, mas queremos orar juntos nesta noite. Então eu quero perguntar: você sente que algo na sua vida ainda precisa estar sendo liberto? Faça um sinal, levante a sua mão.
possa trazer a cura, que Deus possa trazer o amor dele. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos apresentar esses irmãos que estão aqui. Deus, ministra na vida deles, em nome de Jesus. Eles estão dizendo que algo ainda precisa estar sendo livre, liberto nas suas vidas. O Senhor conhece, o Senhor sabe o que está no íntimo dos seus corações. E no nome de Jesus, nós oramos por essa libertação, por essa transformação, pela sua cura sobre a vida desses irmãos. Os abençoe, Pai, agora, em nome de Jesus.